Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Já desceu o joinha aí no início para me ajudar, que hoje eu vim trazer para vocês uma análise astrológica do reality show Ilhados com a Sogra na segunda temporada, especificamente sobre a família Mendonça, né? Que tem ali a situação da Patrícia, da Rafaela, né? Então eu vou analisar alguns trechinhos somente aqui desse reality show para mostrar para vocês uma análise astrológica a partir de alguns acontecimentos. Eu confesso que a primeira temporada eu não assisti somente essa segunda ali, porque realmente meio que aconteceu. E eu achei assim um tema muito interessante, porque na hora que eu estava vendo as cenas, me deu esse estalo, sabe, sobre esse comportamento que eu normalmente vejo nas minhas consultas, principalmente de sinastria, né? Não que a gente não possa ver isso no mapa astral, muito pelo contrário. Mas é que na sinastria, gente, o que acontece? Tem o convívio de duas pessoas, né? Então, se uma pessoa nega esse comportamento dentro de si, a outra fala, não, mas você vive tendo esse comportamento toda hora. Então, quando a gente tem outra pessoa ali, né, tendo consciência dos nossos comportamentos repetitivos, dos defeitos que muitas vezes a gente não percebe, é que onde eu consigo ter mais assim as confirmações astrológicas das situações. Tanto que quando eu faço uma sinastria, que é só um dos lados que vai assistir, né? Às vezes é só o homem que vai assistir por algum motivo, ou é só a mulher. Normalmente essa pessoa que recebeu a sinastria, ela realmente fala mais sobre os defeitos do parceiro, não dos próprios que eu cito, né? Porque muitas vezes é aquilo que ela enxerga, a perspectiva dela com o outro. Até porque é uma característica natural, acho que, do ser humano, a gente meio que negligenciar, né, os próprios defeitos, não se perceber dentro das situações em muitos casos, né? E eu já adianto, gente, que essa é uma análise astrológica que vai ser pautada na sombra desses signos que eu vou citar, ok? Todo signo tem a sua luz e a sua sombra. Normalmente, quando é uma pessoa muito sem caráter, ela vibra muito na sombra do signo que ela possui. Tanto que ela realmente acha que ela está na razão. É muito natural isso acontecer. Então, a minha conclusão é que se você possui um desses signos no mapa astral, não se desespere, porque não é porque eu tô aqui falando que você age dessa maneira que você verdadeiramente age, ok? E realmente não é nenhum vídeo com a intenção de atacar algum signo ou não, ok? É realmente um vídeo aqui para trazer a consciência de uma leitura astrológica, trazer a consciência de uma sombra que esses signos possuem, sim. E caso você acabe entendendo qualquer outra coisa divergente do que eu acabei de falar, então é uma falta de interpretação sua, ok? Então, gente, eu respiro fundo porque eu sei que a internet, assim, é um limbo de situações, né? Então vamos lá, gente, vamos começar a nossa análise. Você vai sair daqui sem mãe, tá por um triz. Eu vou sair sem as minhas duas netas. Não, não é assim que funciona. Infelizmente eu vi. A mulher me crucificou que eu odeio as minhas netas, Você tá todo vendo? mundo. Você tá vendo assim? Vamos lá, gente. Primeiramente, a Patrícia acaba sentando ali, né, entre o filho dela e a Rafaela. E qual que é a primeira reação da Patrícia? Ela, dentro da sua subconsciência, pensou, eu acho que o meu filho não assistiu todas as cenas que aconteceram realmente de fato, enquanto nós duas estávamos confinadas. Então, eu acredito muito que ela tinha isso na cabeça, né? Que ela tinha pelo menos esse vislumbre de talvez conseguir distorcer as situações, justamente porque ela pensava que o filho não tinha assistido as cenas. E a primeira reação que ela tem é de falar que ela vai sair dali sem o filho e sem as netas, né? Então, olha como ela tá usando aqui a culpa, né, como moeda de troca com o filho. E logo em seguida ela tem um comportamento de gaslighting, que é exatamente aquilo que eu falei, que eu acredito que ela achava que o seu filho não tinha assistido as cenas do reality para estar fazendo essa distorção aqui da narrativa. Porque ela fala aqui que a mulher dele crucificou ela na frente de todo mundo por odiar as suas netas, o que de fato não aconteceu. Para quem assistiu o reality, viu que a Rafaela, em algum determinado momento do reality, inclusive fala que não tem nada a ver o ódio que elas sentem uma pela outra, pelo amor que a Patrícia sente pelas netas. E primeiramente, gente, eu não sei qual que é o signo da Patrícia. Eu sei não, né? Eu vi aí pela internet que ela poderia ser do signo de Touro. Eu não tenho certeza absoluta, tentei encontrar, mas não consegui. Mas a questão que eu vou trazer de toda essa análise astrológica aqui é para qualquer planeta nesses signos, ok? Então, independentemente de ser o Sol, de ser a Lua, de ser a Vênus,
de ser o ascendente. Inclusive, o ascendente eu acho que é até tão poderoso quanto qualquer outro planeta fora o Sol e a Lua ali, ok? Eu até queria achar a data, né, de nascimento dela, para que eu pudesse ver se ela realmente tinha esses signos no mapa, mas eu acabei não encontrando, então essa análise é baseada no comportamento dela e em que tipo de signo pode refletir essa atitude e o porquê, os motivos. Eu vou falar sobre o porquê de cada um desses 3 signos, os 3 signos de água do zodíaco, que no caso aqui seria Peixes, Câncer e Escorpião. Os 3 signos, eles podem ter esse comportamento por serem signos de água, e eu vou explicar mais pra frente. Mas a questão é que Peixes tem muito mais essa simbologia do gaslighting, ok? Do que os outros signos. Porém, todos eles podem sim ter essa característica, só que a diferença são os motivos por detrás disso. Então, cada um desses 3 signos pode ter sim essa característica, só que eles têm essa característica para atender necessidades diferentes. Porque os signos de água, gente, eles têm essa simbologia que carrega aqui essas emoções profundas, são ligados à empatia, conexão humana. Mas embora essas características sejam extremamente potentes para um ser humano de luz, manifestadas de forma sombria ou desequilibrada, a pessoa acaba ali às vezes tendo muitos comportamentos manipulativos, muitos comportamentos evasivos. Então vamos começar agora a destrinchar os motivos por detrás de cada signo de ter esse comportamento, começando por Peixes. Então vamos pensar na simbologia do signo de Peixes, gente. Ele é regido por Netuno, que já é um planeta e um signo associado muito a esse mundo inconsciente, que às vezes pode sim ter um pouquinho de fantasia, né, nesse mundo dos sonhos, que é associado aos sonhos, inclusive. Netuno rege os mares, né, gente? O quão profundo é o mar? Quanta coisa ali que a gente pode guardar, que a gente pode transformar. Às vezes a gente não tem nem consciência de tudo que tem sobre as profundezas, né, desse oceano. Mas também Netuno fala muito sobre esse escapismo, né? Então a gente se interioriza para dentro dos nossos mundinhos dos sonhos, justamente porque a gente não quer lidar com as situações. Nós temos um comportamento de escapismo. Tanto que é muito comum, por exemplo, uma pessoa que tem ascendente em Peixes, às vezes você tá olhando para essa pessoa e ela tá viajando acordada, né? Ela tá sonhando acordada. Porque o nosso ascendente é aquilo que a gente transparece para o mundo. Quando temos ascendente em Peixes, parece que estamos sempre divagando. Porque realmente sempre estamos. A gente sempre tá pensando ali em umas coisas aleatórias. E se vocês perceberem, todo signo de água tem como signo oposto um signo de terra. No caso de Peixes, é o signo de Virgem. Então, Peixes é sempre oposto a Virgem. O que acontece nessa narrativa? Pessoas com Peixes forte no mapa, principalmente para quem tem ascendente em Peixes também, sempre vão atrair pessoas com características virginianas fortes. Por que isso acontece? Pessoas virginianas, elas têm um certo defeito de às vezes não se permitirem sonhar, não se permitirem vislumbrar uma realidade que não existe e de co-criar essa realidade para a própria vida. Coisa que o signo de Peixes faz muito. Ele sonha acordado, ele sabe que ele pode realizar os seus sonhos, ele quer que os seus sonhos se realizem. O problema é que quando estamos vibrando nessa sombra, a gente não tem atitude para fazer os nossos sonhos acontecerem. E é mais fácil pra gente se interiorizar e ficar sonhando dentro da nossa cabecinha, entendeu? E daí o que acontece? Se essa sombra, ela começar a aumentar cada vez mais e mais, essa necessidade de negligenciar a realidade, porque o mundo é muito hostil e eu não consigo fazer nada porque não tenho determinação, essa característica virginiana de fazer aquele checklist de coisas que eu preciso fazer para fazer esse objetivo acontecer. A praticidade dos signos de terra, que às vezes falta um pouco nos signos de água. Se o signo de Peixes acabar ficando aqui sempre nessa negligenciação da realidade, ele acaba aumentando mais ainda os comportamentos de escapismo. E daí aqui se surge essa necessidade, então essa é a necessidade de Peixes, que faz com que ele tente reescrever as histórias, as coisas como de fato aconteceram, modificando as narrativas para justificar a sua percepção interna. Então eu tenho uma percepção interna sobre determinada situação,
às vezes muito relacionada a algo que ela gostaria que tivesse acontecido daquela forma, mas não aconteceu. Porque se tivesse acontecido dessa forma que eu tanto sonhei, eu poderia sair como certa nessa história. Mas não tem problema, porque eu vou reescrever essa narrativa ao meu favor. E daí tem esses comportamentos para tentar evitar ali o confronto direto com a realidade propriamente dita, que é o famoso gaslighting, né, gente, tendo uma manipulação psicológica em que uma pessoa, no caso a pessoa de peixes, faz com que a outra pessoa tente duvidar da sua própria percepção dos fatos. Então o peixes, às vezes, ele tem uma certa dificuldade de dissolver aqui as barreiras entre a realidade subjetiva e objetiva. E daí o conceito de verdade é filtrado ali pela intuição daquela pessoa, né? Então eu intuí que eu senti isso nesse momento, então é isso aqui que de fato aconteceu, e acaba ali tendo distorções involuntárias ou voluntárias da realidade. Então a necessidade desse signo é de justamente receber empatia das pessoas a qualquer custo, infelizmente, às vezes, né? Dependendo se você está vibrando na sombra ou na luz. E também vem muito da necessidade, às vezes, de peixes não ter que lidar com as responsabilidades. Então, eu não quero me responsabilizar por aquilo que eu disse ou por aquilo que eu fiz, portanto, não foi assim que aconteceu. Agora a gente vai falar sobre o signo de Câncer e as suas necessidades por detrás desse comportamento. O signo de Câncer, ele também pode ter essa característica, mas é um pouco diferente do signo de Peixes. O piscianiano, ele pode realmente distorcer a realidade. Agora, o canceriano, ele meio que aumenta a situação. Por quê? O signo de Câncer é regido pela Lua, que é profundamente ligada ali às emoções e às memórias, principalmente as memórias da infância. Inclusive, é muito comum você ver cancerianos, né, ou pessoa que tem a Lua em Câncer também, se não tiveram a infância nutridora de nenhuma maneira, é muito provável que essa pessoa fique sempre revisitando memórias do passado, porque são traumas que essa pessoa vai carregar ali e que ela quer sempre retornar a essas memórias emocionais, entendeu? Então é muito comum, às vezes, você ver uma pessoa com uma ênfase canceriana que às vezes passou por situações muito tóxicas na infância e que ela tem esse comportamento de sempre retornar aos próprios traumas, inclusive de atrair o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de situação para revivenciar esses traumas com outras pessoas. Às vezes não necessariamente com a mãe ou o pai, mas vai ser com o cônjuge. Isso porque essas situações não foram tratadas, né? E a pessoa acaba tendo esse comportamento. Só que essa memória que a Lua simboliza é muito mais uma memória seletiva emocional. Por isso que se algo foi muito traumático, ela vai lembrar. Se algo trouxe para ela muita felicidade, ela vai lembrar. Inclusive é muito comum também ser um signo muito nostálgico, às vezes com músicas, né? Que lembra muito de músicas, de nomes de músicas, porque essas músicas participaram de memórias importantes para ela na infância. Então ela tem essa memória emocional afetiva com as coisas. E daí como é que acontece essa manipulação canceriana? Ela vai às vezes distorcer ou aumentar os fatos que aconteceram por conta do sentimento que ela sentiu no momento que aquilo aconteceu. Então, independentemente se foi a sua intenção ou não deixar um canceriano com raiva, ele, independentemente da situação e dos fatos como aconteceram, pode distorcer a situação, né? No caso, aumentar essa situação para contar a história daquilo que aconteceu para outras pessoas, informando que foi a sua intenção deixar ela com raiva. Então a pessoa não necessariamente distorce como piscianiano, mas ela aumenta aquilo numa proporção para mostrar para as outras pessoas que foi sim a sua intenção deixar ela com raiva. Então é um signo que ela vai se lembrar daquela situação não como de fato aconteceu, mas sim com aquele sentimento que ela sentiu no momento em que aquela memória se firmou. E vai contar aquela situação na proporção do sentimento que ela sentiu. Porque o Câncer, gente, é o primeiro signo da água. Então é meio como se fosse o baby dos signos de água. Tá bom? Vamos manter aqui essa simbologia na cabeça. É uma criança que ainda está conhecendo as emoções. Por isso que a Lua simboliza a nossa criança interior.
Então, quando na escala evolutiva ali começa em Áries, é o primeiro signo do zodíaco, o segundo signo do zodíaco é Touro e assim sucessivamente, quando a gente chega em Câncer, é o primeiro signo da água. Então, é um bebezinho que está começando a entender que sente emoções, que ele sente tristeza, que ele sente felicidade, que ele sente raiva. Por isso, uma criança tem oscilações de humores, porque ainda não tem nenhuma inteligência emocional. E o canceriano, ele pode ter comportamentos infantis por conta disso, porque ele pode acabar tendo reações exageradas emocionais. Então, é um signo que precisa sempre trazer para a consciência o amadurecimento dos seus sentimentos para depois sim querer comunicar. Porque senão a gente pode ter sim um comportamento infantilizado também. E qual que é a necessidade desse signo por detrás aqui desse comportamento? É justamente ela conseguir de alguma maneira se sentir protegida, de alguma maneira sentir nutrição emocional das outras pessoas. Ela quer receber a empatia das outras pessoas. Ela quer que as outras pessoas se coloquem no lugar dela, façam às vezes até esse papel materno do cuidado. Não deixa, eu entendo como você se sentiu, vem aqui que eu vou cuidar de você. O problema é quando você distorce as coisas, aumenta as coisas numa proporção para que você consiga receber, né, essa proteção, essa nutrição das outras pessoas, difamando um outro alguém. Porque aqui, quando a Patrícia afirma que ela foi crucificada pela Rafaela para todas as outras pessoas do reality de odiar as netas, ela tá fazendo isso. Ela fica apelando aqui pro emocional e tenta ressignificar as coisas de uma forma que não aconteceu. De uma forma que ela consiga aqui alinhar toda a situação para uma narrativa injustiçada, sofrida, que é exatamente esse comportamento do exagero emocional para conseguir o apoio emocional das outras pessoas. E evitar se responsabilizar pelos atos que fez. Evitar o amadurecimento daquela emoção que ela tá sentindo também. É mais fácil para mim eu fazer um papel de vítima, fazer um papel de injustiçada, porque assim, eu atendo a minha necessidade de receber apoio emocional das outras pessoas, ao mesmo tempo que eu não tenho a necessidade de fazer trabalho interno algum. Agora vamos falar sobre a necessidade por detrás desse comportamento para o signo de Escorpião. Gente, o signo de Escorpião, ele é um pouco mais denso, né? Aqui é um planeta regido por Marte, por Plutão. As coisas são mais interiorizadas, criando magos, assim, tempestuais. Essa palavra existe, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, o que é que eu acho sobre esse comportamento vindo do signo de Escorpião? Eu, particularmente, não vejo isso sendo um comportamento tão presente nesse signo, sendo bem sincera pra vocês. Talvez porque eu ainda não tenha recebido tantos relatos dentro do meu trabalho como astróloga. Se você for astrólogo e tiver algo nesse sentido já compartilhado com você, deixa aqui embaixo nos comentários. Só que a minha conclusão por detrás disso é que o escorpiano, ele não é inocente. Ele não é inocente, entendeu? Eu moro com uma, né? Minha mãe é escorpiana. Só que a questão, gente, é que o signo de Escorpião, ele é muito consciente. Eu acho os signos de Escorpião muito conscientes da sua própria sombra, sabe? Eu acho que porque eles acabam vivendo tanto, interiorizando tanto as coisas, eu acho que eles ficam muito no mental, que é essa profundeza dos mares, né? Que é essa água escorpiana com o Plutão trazendo aquelas profundezas assim do fundo do âmago, né? Que vem lá do submundo mesmo, dessa simbologia plutoniana. Por que que eu tô falando tudo isso? Eu acho que o signo de Escorpião, ele talvez seja o signo que tenha mais consciência desse comportamento que ele possa ter. E inclusive ele pode fazer propositalmente. Porque o signo de Escorpião, gente, ele é o mais analítico de todos os signos de água. Ele é o mais estratégico. Então, eu acho muito que o signo de Escorpião, ele faz isso de forma proposital. Porque ele é um signo, gente, que busca a verdade a qualquer custo. E daí, assim, ele pode ter uma comunicação muito estratégica também, né? Um pensamento muito estratégico para ele conseguir arrancar essa verdade de você, mas não necessariamente de uma forma transparente, com as suas verdadeiras intenções. E daí é um signo que ele pode muito usar essa persuasão dele, essa comunicação estratégica que ele pode ter, justamente para controlar a narrativa. Então, inconscientemente ou conscientemente, eles acabam fazendo com que as pessoas
façam aquilo que ele deseja sem que elas percebam. Então, ele meio que consegue comunicar e falar as coisas, né, manipulando as pessoas, mas sem às vezes informar ou ficar claro que aquilo que aquela outra pessoa vai fazer é o que ele quer. É complicado, né? Falar sobre astrologia, gente, nossa. Porque esse signo, gente, tem muita sensibilidade. O problema é que às vezes ele beira a paranoia. Ele acha que ele tá sendo perseguido. E se ele sentir isso de alguém, né? Como vou dar um caso ali da Patrícia, talvez ser essa energia escorpiana, se sente perseguida pela Rafaela, por exemplo, e fica ali difamando daí a Rafaela a qualquer custo, entendeu? Porque daí é uma pessoa que tudo é motivo de uma interpretação, de estar sendo atacada, de estar sendo criticada, de estar sendo ameaçada. Então o problema da água escorpiana é justamente a paranoia. E são pessoas, é um signo que pode fazer de tudo para se defender. E muitas vezes manipulam sim as narrativas para conseguirem ali arrancar a verdade que ela tanto quer ouvir. E a desconfiança acaba se manifestando e vai crescendo uma necessidade constante de vigilância. E daí são signos que acabam não conseguindo fazer ali uma conexão genuína com as outras pessoas. Tem muito essa sombra escorpiana na Patrícia também, de uma comunicação ácida, né? Que fica jogando coisas na cara, que vai soltando coisas ao vento. Pode ser muito uma sombra escorpiana ali mal trabalhada, principalmente para quem tem Mercúrio, né, em Escorpião. E daí é uma energia que pode usar essa mente afiada que tem, dessa comunicação ácida que possui, para atingir ali os pontos vulneráveis de quem tá contrariando ele. Fica guardando ressentimento, né? Fica puxando coisas do passado para ficar jogando na cara toda hora. E daí são pequenas atitudes aqui que acabam sufocando qualquer relacionamento com qualquer um desses três signos. E infelizmente, gente, todos os signos têm a sua sombra e a sua luz. A pergunta fica: você tá vibrando na sua luz ou na sua sombra? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Meu nome é Camila Bratz e se você quiser ter o seu mapa astral lido por mim, é só clicar aqui na descrição que você vai ter todas as informações possíveis. Pode me chamar lá no WhatsApp também, se você preferir. Não se esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo. A maioria dos conteúdos aqui do canal é de sinastria, mas eu estou me propondo aqui a trazer coisas fora da caixa também, então fica comigo. E me deixa aqui embaixo o seu depoimento sobre o seu convívio com todos esses signos que foram citados nesse vídeo. E até a próxima!